Palestra de Joel Goldsmith, lição sobre o desenvolvimento da consciência espiritual, parte 2, tape 803, tradução de Rosilda Rocha. Lembre que, no momento em que chega a uma compreensão interior das passagens bíblicas, você simultaneamente chega à demonstração das mesmas. É como dizer que no minuto em que aprende a dirigir um automóvel, você pode dirigir um automóvel. No momento em que tem o conhecimento de como dirigir um automóvel, você pode dirigir um automóvel. Dessa mesma forma, no momento em que puder discernir espiritualmente, vamos dizer, a natureza da palavra eu, como é usada na literatura mística, vai poder demonstrá-la. Eu vou preparar um lugar para você. Eu nunca o deixarei. Eu nunca o abandonarei. Antes de Abraão, eu sou. Eu, no centro do seu ser, sou majestade. Quando pode entender o significado dessas coisas, você alcançou o ponto da demonstração espiritual. Porém, não antes disso. Dessa mesma forma é com a nuvem do desconhecido. Todo o propósito desse livro é levar o estudante a um ponto onde possa meditar, sem que qualquer espécie de efeito, pensamento ou coisa venha à sua meditação. No Caminho Infinito, nós conhecemos isso como demonstrar Deus, em lugar de demonstrar coisas. Ou seja, demonstrar a causa, em lugar de demonstrar o efeito. Esse é realmente o princípio que está na Bíblia. E é o mesmo princípio que está no Bhagavad Gita, que diz: busque a mim. Faça qualquer coisa que precise fazer sem pensar em resultado, ou recompensa, ou sucesso. Busque somente a mim. Alcance somente a mim. Não busque me alcançar para um propósito e não alcance alguma coisa através de mim. Simplesmente me busque e me alcance. A yoga mais elevada está em me conhecer. Essa é a yoga mais elevada, o que significa a sabedoria espiritual mais elevada. Me conhecer. Essa é a essência de todo o ensinamento. Essa é a essência da nuvem do desconhecido. Essa é a essência do Evangelho de João. Não terás outros deuses diante de mim. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Pode você entender isso humanamente? Não. Somente através do discernimento espiritual pode entender o que significa aquele que vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Porque para a mente humana, você está olhando para mim e vendo Deus. E desde que eu sou um ser humano, isso significaria que eu, um ser humano, sou Deus. Agora, isso não é horrível? Isso não é verdade. Nenhum ser humano pode ser Deus.
E assim, essa declaração por ela mesma é uma mentira, se entendida intelectualmente. Todavia, essa declaração é a mais elevada verdade que pode ser conhecida. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou, porque eu e o Pai somos um. Agora, simplesmente veja como termina. Mas o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Agora, essa é uma declaração distorcida de todo o ponto de vista humano. E não é de admirar que tantos ministros religiosos gostariam de ter os evangelhos de João arrancados da Bíblia. Porque, na verdade, tais coisas lidas ali são completamente sem sentido para a mente humana, a qual tem que encontrar um significado lógico para tudo. E as coisas espirituais são opostas à lógica. As coisas de Deus são tolice para o homem, mas as coisas do homem são tolice para Deus. E assim, a menos que tenha a habilidade de discernir internamente, você vai cometer o mesmo erro que as pessoas têm cometido ao chamar a maioria dos ensinamentos orientais de paganismo. Por que paganismo? Porque eles têm tantas estátuas que parece que têm muitos diferentes deuses. Bem, talvez para o sentido humano pareça dessa forma. Porém, para mim, é simplesmente como ir a uma igreja cristã e ver todas as estátuas de santos dos assim chamados deuses ali. Se você olhar para essas coisas no sentido literal, então, ter um retrato ou uma estátua de Jesus Cristo, ou de Maria, ou de São João ou São Pedro é paganismo. Isso seria paganismo da mesma forma que ter os assim chamados santos e deuses de alguns ensinamentos orientais. Porém, se tiver o discernimento espiritual, poderá ver que são apenas representações simbólicas da ideia divina, do princípio criador e de sua criação espiritual, manifestas no estado de consciência daqueles a quem chamamos santos e videntes. Agora, para nós no caminho infinito, e não estou falando que todos os estudantes que leem os livros poderiam alcançar esse discernimento, ou que possam até mesmo acreditar que vale a pena dar tempo e atenção para alcançá-lo. Todavia, para uns poucos que estão ouvindo essas palavras nessa gravação, eu digo que isso não é apenas a mais alta realização que devem buscar alcançar, é um gol que precisam alcançar. E na proporção da habilidade de vocês em alcançá-lo, seus poderes espirituais serão manifestos na Terra. Nenhuma quantidade de conhecimento humano em seu cérebro vai fazer um cabelo seu branco ou preto. Nem vai transformar doença em saúde, ou pecado em pureza, ou falta em abundância. Porém, no grau em que alcança o discernimento espiritual,
que lhe permite entender que eu sou o pão e tenho alimento que o mundo não conhece. Nesse grau, você será capaz de alimentar as multidões de famintos. E no grau em que puder tocar um leproso e, portanto, compreender que não existe poder no efeito, ou que possa falar a um cadáver e dizer: vem para fora. Lázaro, vem para fora. Nesse grau, então, será capaz de viver espiritualmente e trazer as maravilhas que estão corporificadas naquela passagem sobre a destruição dos 4 reinos temporais. Porque isso é o que estamos fazendo em nosso ministério. Estamos ultrapassando todos os 4 reinos temporais. Mas estamos fazendo isso com uma pedra que foi tirada do lado da montanha sem o uso das mãos. Existe alguma coisa mais mística do que a declaração: deixem suas redes. Deixem suas redes. Se você entender que essa declaração foi dirigida a pescadores que ganhavam seu pão através delas, existe uma declaração mais mística do que essa? Isso, novamente, daria um material maravilhoso para um koan. Dizer a um pescador para deixar as suas redes. Como poderia deixar as suas redes, como lhe foi dito, se ele ainda tem uma família para sustentar? E como poderia ser espiritual e negligenciar sua família e deixá-los famintos? Descubra isso espiritualmente e terá discernimento. Então, vou concluir dizendo que o alcance da consciência espiritual o capacita a ver aquilo que é invisível, aquilo que é a ouvir, aquilo que é inaudível e a conhecer aquilo que não pode ser conhecido. (19 de novembro). Estou lhes dando agora um assunto não apenas para a meditação dessa manhã, mas para contemplação até o tempo em que a resposta lhe seja revelada. Esse assunto é sobre as promessas da Bíblia. Nós lemos na Bíblia que se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelas chamas, elas não te queimarão. Eu não deixarei os teus pés tropeçarem. Eu prepararei uma mesa para ti no meio do deserto. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E estou certo de que pode pensar em mais de 100 dessas promessas. E, ainda assim, se olhar para esse mundo objetivamente, deve concordar que nenhuma dessas promessas está sendo mantida, nenhuma dessas promessas está sendo realizada, que toda a raça humana está tropeçando, ou se afogando, ou sendo queimada, ou sendo escravizada, quer seja fisicamente ou mentalmente. E se acontecer de viver no país errado, você pode estar faminto e em alguns você pode estar em escravidão física e em outros, numa dúzia de outros países,
Existem pessoas em escravidão mental. E assim, parece que essas promessas não têm sido mantidas ou cumpridas. Então, a questão que surge é, primeiro que tudo, foram essas promessas dirigidas à raça humana? Em segundo lugar, em caso afirmativo, que condições estão ligadas às mesmas? Terceiro, quais são essas condições? Quarto, não seria possível para nós realizar essas condições? Ou o que deveríamos fazer para realizar essas condições, para que as promessas possam ser concretizadas? E a realização dessas promessas estaria limitada somente àqueles indivíduos que se tornaram conscientes das condições e procuraram cumpri-las? Ou haveria alguma forma na qual o reino da harmonia, como prometido nas Escrituras, poderia ser trazido para um ou mais indivíduos? Se essas promessas das Escrituras não estão sendo cumpridas em você e em mim, poderia nossa descoberta das condições necessárias para a sua realização trazer essa realização para a nossa experiência? E então, poderíamos, através do conhecimento ou de uma nova consciência, trazer a realização das promessas das Escrituras a uma escala mais ampla, a uma escala na qual não fosse necessário que cada indivíduo, ele mesmo, chegasse a esse despertar? À medida em que devemos despertar por nós mesmos, seria isso um processo contínuo e que ninguém poderia ter a vantagem de ter as promessas das Escrituras realizadas, exceto se eles mesmos se alinhassem com a realização das condições necessárias? Ou aqueles de nós que descobriram o caminho poderiam trazer o reino espiritual de harmonia e graça para toda a raça humana? Agora, essas são as coisas sobre as quais devemos ponderar e meditar. Parte desse assunto já está claro para mim e tem estado por 25 anos. E posso dizer que formam um dos pontos básicos da mensagem do caminho infinito. Porém, a outra parte dessa questão, desse assunto, eu não tenho a resposta. E é a minha esperança de que, por causa de nossas meditações profundas, e agora, meditações mais frequentes em conjunto com esse grupo, que a resposta para a segunda parte possa ser revelada. Não vou lhes dizer qual a resposta da primeira parte, porque a função de vocês agora é descobrirem por si mesmos. Então, a esse ponto, permitam que me desvie um pouco, para lhes dizer que tenho tido frutos muito ricos de um desdobramento da semana passada sobre, especificamente, minha glória não darei a outro. Porque nisso eu vi que a glória de Deus não é dada a um conceito mortal de qualquer natureza. E, portanto, o poder de Deus não está no pecado ou doença. O poder de Deus, a presença, a substância e a atividade de Deus não está em nenhuma forma de mal material e também não está em nenhuma forma
de bem material. Essa é a razão pela qual o bem material está sujeito à mudança de bom para mal, de rico para pobre, da saúde para a doença. A glória de Deus, ou a presença, ou substância, ou lei, a atividade de Deus não está no conceito mortal, quer seja um conceito do bem ou do mal. E simplesmente por habitar nisso, na lembrança do conhecimento disso, testemunhei algumas curas maravilhosas a semana passada. E assim trago isso à atenção consciente de vocês para a sua própria meditação e consideração. Hoje é 21 de novembro e Daisy está aqui juntamente com 3 de nós. Somos 4. E no primeiro minuto da meditação, isso me foi revelado. Estejam atentos aos seus casos de cura, porque a regeneração espiritual deve produzir uma mudança na vida exterior, nos detalhes de nossa vida diária. E isso faz surgir resistência e rebelião. O paciente ou estudante deve sempre lembrar que eles, o paciente ou estudante, querem que suas discórdias sejam removidas e que sejam substituídas pelo oposto, que sejam substituídas pela harmonia. Entretanto, querem deixar que o restante de suas vidas permaneça intacto. E o trabalho espiritual nunca faz isso. Uma regeneração espiritual muda o curso da vida de uma pessoa e a coloca numa direção completamente diferente, ou pode abrir aspectos diferentes para a vida da pessoa. E aqui você tem o poder da inércia, no qual o paciente ou estudante deseja prosseguir com sua vida humana normal, apenas que agora sem dor em lugar de com dor, ou sem febre em lugar de com febre. E seu tratamento espiritual não vai permitir isso. Sua realização da verdade traz uma mudança de consciência, que por sua vez traz uma mudança na experiência exterior. E quando você vê seu paciente ou estudante resistindo, se rebelando, ficando zangado com as coisas, então sabe que existe uma guerra entre a carne e o espírito. E o que ultimamente vai determinar o progresso desse paciente ou estudante é que, quando forem confrontados nesse dia, terão que escolher a quem irão servir. E ou cairão de volta em sua maneira humana de viver, ou farão as mudanças necessárias em suas experiências, aquelas que o Espírito dentro deles está exigindo. A menos que você, o curador, aquele que está iluminado, a menos que compreenda isso, você também vai relaxar e ser o tipo de pessoa que está interessada apenas em remover as discórdias de seus estudantes e deixar que sejam substituídas pela harmonia física. E isso você nunca pode fazer. E essa é uma outra razão pela qual
não pode querer ser popular com seus estudantes. Qualquer que seja o amor que lhes dedica, deve ser por causa do resultado que foi trazido para a experiência deles. Porém, sempre haverá um você pessoal de quem eles não gostam muito. E isso é sempre porque está fazendo surgir neles esse antagonismo entre a carne e o espírito, em lugar de deixá-los em perfeita paz e descanso, num bom estado material. Nesse trabalho que nós, como um grupo, estamos fazendo uns pelos outros individualmente, será necessário lembrar que não tomamos a decisão de fazer isso, que estamos realizando isso como uma tarefa ou oportunidade para realizar o trabalho que nos foi dado por Deus. A ideia que resultou nessa atividade foi plantada em nós e, portanto, pode ser que nós mesmos não saibamos como vamos trabalhar uns com os outros. E, portanto, se torna necessário que nos voltemos para o Pai dentro de nós e digamos: Tu me destes esse trabalho para realizar. E preciso estar certo de que entendo completamente como deve ser feito, ou como devo deixar que tu o realizes através de mim. De forma que, qualquer que seja a importância dessa atividade, que ela tenha a oportunidade de realizar a si mesma, em virtude do fato de que não estou pensando sobre as minhas experiências passadas e delas trazendo a forma de realizar esse trabalho. Mas estou querendo deixar que Deus o realize e que isso possa me ser ensinado dia após dia. E assim é que, se me foi dado um trabalho nesse dia, e esse é o dia para trazer Lorene para esse trabalho, devo dizer: bem, Pai, essa é a tua vontade, e é a tua vontade que deve ser feita na terra como no céu. Muito obrigado.